Dom Casmurro, capítulo 146, não houve lepra. Perceba que bonito é isso. O único momento em que o Dom Casmurro mostra para o Ezequiel algum carinho de filho foi quando, lembra-se do capítulo anterior? Foi quando ele teve um pensamento tão ruim, ele queria ter pago uma lepra para o filho dele. Né? Lembre-se que lepra hanseníase, aquela doença que vai corroendo a pele da pessoa. Né? E aí ele teve um pensamento tão horrível que ele ficou com a consciência pesada e meio que por arrependimento, meio que para pagar o mal feito, olhou para o Ezequiel com um carinho de pai. E Ezequiel se sentiu amado naquele momento. Então Ezequiel se sentiu amado porque o pai dele desejou lepra para ele. Basicamente foi isso que aconteceu. E o próximo capítulo é: não houve lepra. Não houve lepra. Mas há febres por todas essas terras humanas, sejam velhas ou novas. 11 meses depois, Ezequiel morreu de uma febre tifoide e foi enterrado nas imediações de Jerusalém, onde os dois amigos da universidade lhe levantaram um túmulo com esta inscrição tirada do profeta Ezequiel em grego: Tu eras perfeito nos teus caminhos. Mandaram-me ambos os textos, grego e latino, o desenho da sepultura, a conta das despesas e o resto do dinheiro que ele levava. Pagaria o triplo para não tornar a vê-lo. Como quisesse verificar o texto, consultei a minha Vulgata. Lembre-se que Vulgata é a Bíblia traduzida para o latim. E achei que era exato, mas tinha ainda um complemento. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia da tua criação. É a continuação do versículo. A propósito, esse versículo é Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Eu já leio esse versículo para você, que eu acho que tem algo interessante aqui. Então na Bíblia, na inscrição do túmulo era: Tu eras perfeito nos teus caminhos. O Dom Casmurro acrescenta, que é a continuação do versículo: Desde o dia da tua criação. Parei e perguntei calado: Quando seria o dia da criação de Ezequiel? Ninguém me respondeu. Eis aí mais um mistério para juntar aos tantos deste mundo. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Deixa eu ler para você. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. 28, versículo 11. Isso. É que eu vou ler um pouquinho. Vou dar um pouquinho de contexto. Vou dar a passagem inteira, né? Venho mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado. Foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus, no meio das pedras afogueadas andava. Esse é o versículo. Perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essa é a continuação do versículo. Eu estou te dando um contexto, mas eu não precisaria nem te dar os outros versículos. No mesmo versículo, a gente tem o seguinte: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado,
até que se achou em ti iniquidade. Então a gente basicamente está falando de uma pessoa caída, quase como se fosse um anjo caído, né? E aí continua: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais será para sempre. Bom, a gente não sabe se o Dom Casmurro, ou até mesmo nesse caso, né, o Machado de Assis, escolheu esse versículo pensando em toda essa passagem, mas é interessante, né? É interessante que Ezequiel, que é uma cópia de Escobar, era perfeito em todos os seus caminhos, mas basicamente ele é um anjo caído, né? A referência ao comércio também, não sei se é uma feliz coincidência ou é planejado, mas é uma coisa bem interessante. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro.